continuidade à nossa aula anterior, nós estávamos estudando sobre os animais. Nós vimos que os animais, eles têm adaptações para viver em qualquer ambiente. Os animais que vivem na Terra possuem adaptações específicas para viver no ambiente terrestre. E os animais aquáticos também possuem adaptações específicas para viver no ambiente aquático. Eu falei para vocês também na aula anterior que os animais terrestres, em sua maioria, respiram através dos pulmões. Com exceção dos insetos, né, que não têm pulmões, eles têm outras estruturas na qual eles usam, né, durante a respiração, né, mas na sua grande maioria, como nós seres humanos, também respiramos através dos nossos pulmões. Então, a nossa aula de hoje está na página 136 e nós vamos falar sobre o tipo de respiração chamada de respiração pulmonar. Então, como o próprio nome já diz, a respiração pulmonar, ela acontece através dos pulmões. Nós, seres humanos, possuímos dois pulmões. Um pulmão que fica do lado esquerdo e outro pulmão que fica do lado direito. Vocês podem observar aqui na imagem da página 136, né? Então, abaixo dos nossos pulmões tem um músculo chamado de diafragma. Esse músculo também auxilia no processo de respiração. Eu vou fazer uma representação aqui, que vocês vão compreender como é que acontece o processo de respiração no nosso corpo, certo? Então, primeiro, existem duas etapas durante a respiração, a inspiração e a expiração. Então, a inspiração é a entrada de ar pelos pulmões e a expiração é a saída de ar pelos pulmões. Então, quando nós inspiramos, todo mundo vai fazer comigo, ó. O ar está entrando pelos nossos pulmões. Então, quando o ar está entrando nos nossos pulmões, o músculo, né, o diafragma, ele vai se erguer. Quando a gente está inspirando, a gente sente esse movimento. Vamos lá. Todo mundo coloca a mãozinha aqui, ó. Bem aqui onde a gente está colocando, no tórax, e inspira. Você vai sentir que o seu pulmão está cheio de ar. Agora, expira. Então, no processo de inspiração, o músculo se contrai. O diafragma, que é o músculo que fica aqui nessa região, ele vai se contrair. E quando a gente expira, o diafragma vai relaxar. Então, é semelhante a esse balão, tá? O balão vai representar o pulmão. Então, à medida que eu vou soprar o balão, ó, quando o nosso pulmão está cheio de ar, ele fica dessa forma, certo? Igual o balão aqui inflado. Quando a gente expira, aí ó, o ar sai do pulmão, ok? Mas para ajudar nesse processo, a gente tem o auxílio desse músculo. E a gente pode sentir quando fazemos um movimento de inspiração e de expiração, certo? Então, quando nós inspiramos, os nossos pulmões ficam cheios de ar. E esse ar vem de onde? Daqui da atmosfera, né? Nós sabemos que na atmosfera existem vários gases, mas o gás essencial que nós utilizamos na nossa respiração é o gás oxigênio. Então, quando nós inspiramos, os nossos pulmões ficam cheios de oxigênio. E ó, expiramos, os nossos pulmões, esse gás de oxigênio sai dos nossos pulmões, ok? Então, inspiração é a entrada de ar nos pulmões e a expiração ela está saindo. Então, os animais que possuem respiração pulmonar, como mamíferos, por exemplo, também acontece esse mesmo processo, certo? Então, esse gás oxigênio que o nosso corpo capta, né, que o nosso corpo recebe do ambiente, ele chega aos nossos pulmões e ele é captado pelo sangue. O sangue pega esse ar, certo, que está nos nossos pulmões e distribui esse oxigênio para todas as partes do corpo. Então, não tem oxigênio apenas nos nossos pulmões, vai ter oxigênio em todas as partes do nosso corpo através do processo de respiração. Existem alguns animais, agora você vai virar a página e vai colocar na página 138, certo?
A gente estudou que uma das classificações dos animais é em vertebrados e invertebrados. Então, os animais que possuem coluna vertebral, nós aprendemos que eles são chamados de vertebrados. E aqueles que não possuem, de invertebrados. Certo? No entanto, existem alguns animais terrestres que conseguem também viver no ambiente aquático. Eles conseguem sobreviver numa parte, né, do tempo na terra e outra parte na água. Por exemplo, o hipopótamo, os jacarés, os crocodilos, eles são animais terrestres. No entanto, eles também conseguem sobreviver no ambiente aquático, certo? Da mesma forma, os animais aquáticos, alguns, como está citando aqui no livro, elefantes marinhos e focas, eles conseguem viver uma parte do tempo na terra. Né? Então, aqui no livro de vocês também fala que existem aves, certo? Que também tem essa característica. Elas conseguem viver no ambiente aquático, né, e no ambiente terrestre. Aves. Vejam aí na página 138, a imagem dessa ave. Né? Elas são chamadas de aves marinhas, como é o caso do pinguim. Então, as aves marinhas, elas conseguem viver na água e conseguem viver na terra, né? Então, os pinguins, eles se alimentam, né, de outros organismos marinhos, de outros organismos que vivem na água. O que faz as aves voarem, a adaptação que elas têm no corpo, as penas, né? A gente sabe que nem todas as aves voam, mas aquelas que voam possuem adaptações, como o corpo coberto de penas, elas possuem os ossos ocos, ou seja, o osso das aves, eles não são todo preenchido, eles são ocos. Posso comparar isso a um canudinho. Se você vê o canudinho, né, tem essa estrutura interna que é oco. Então, os ossos das aves, eles são ocos, possuem o corpo coberto de penas e também estruturas conhecidas como sacos aéreos. Né? Então, o ar vai conseguir, né, passar por essas estruturas, e por isso que as aves conseguem voar. Tá? Então, as aves são consideradas animais terrestres, no entanto, elas podem viver, as aves marinhas, um certo período na água. Tá? Então, o pinguim, ele se alimenta de organismos marinhos e também passa uma parte significativa de sua vida na água. Tá bom? Então, aqui na página 139, nós temos vários animais, certo? Você vai observar os animais que estão aqui representados na página e você vai contornar somente os animais terrestres. Né? Então, alguns animais aquáticos, eles também apresentam respiração pulmonar. Não são apenas os animais terrestres, não. Alguns aquáticos também apresentam esse tipo de respiração, como por exemplo as tartarugas marinhas, as baleias, os golfinhos. Então, o peixe, né, ele possui a respiração branquial. Já golfinho, baleias e tartarugas marinhas, não, elas têm pulmões, ok? Então, o que é a respiração pulmonar? É a respiração que acontece através dos pulmões. E nós, seres humanos, possuímos 2, ok? Então, você vai circular aí apenas os animais, né, terrestres. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos corrigir essa atividade. E também eu quero que você dê uma lida na página 140, que é uma curiosidade sobre as tartarugas marinhas. Vocês vão descobrir, né, tem algumas curiosidades aqui a respeito delas, e vocês vão descobrir quanto tempo uma tartaruga marinha consegue ficar embaixo da água. Olha só, nós seres humanos, nós não temos essa capacidade, né? Nós vimos na aula anterior que os mergulhadores, eles usam equipamentos para poder mergulhar, porque senão eles vão se afogar. Diferentemente dos peixes, né, que as estruturas deles são apropriadas, eles estão adaptados a viver nesse ambiente aquático. Então, as tartarugas marinhas, elas são bem interessantes. Elas têm essa capacidade, mesmo tendo pulmão, de passar muito tempo embaixo da água. Então, leia a
140 que você vai descobrir muitas coisas a respeito desse animalzinho, tá bom? Beijo, até a próxima aula!